Saudações a todos. Vamos buscar então para nossa reflexão, nessa busca de textos que nos tragam ali uma intimidade de Jesus junto dos seus discípulos, junto daqueles com quem ele convivia mais estreitamente. Vamos pegar no livro Trigo de Deus, que Amélia Rodrigues nos traz, né, através da psicografia, da mediunidade de Divaldo Franco. Vamos pegar o capítulo 13, a consciência de culpa. A noite esplendente estava ajaezada de diamantes estelares que lucilavam ao longe em poema de incomparável harmonia. Jesus buscava o Monte das Oliveiras para meditar, preparar-se para enfrentar a urdidura traiçoeira da habilidade farisaica. Então já dá para nós percebermos que este momento que será relatado já se aproxima mais ali da fase terminal do messianato de Jesus aqui junto de nós na terra, né? Porque ele já estava em Jerusalém. O Monte das Oliveiras fica em Jerusalém. E ele estava ali buscando aquele ambiente que ficava ali fora dos muros, né? E fica ainda hoje fora dos muros, para enfrentar a urdidura traiçoeira da habilidade farisaica. Ele conhecia a criatura humana e suas infinitas fraquezas. Ao dedicar-se à iluminação das consciências humanas, sabia que os largos milênios de ignorância não podiam ser erradicados em um momento ao impacto das emoções apressadas. O homem, quando avança no vício por largos anos, se deseja abandoná-lo, a trilha exige período quase equivalente para a desintoxicação, a liberação dele. Interessante que aqui está sendo colocado, né? Que o homem, quando se deixa arrastar por um vício e se propõe ali a abandoná-lo, vai exigir-se dele uma trilha num período quase equivalente ao que o vício foi alimentado, para a verdadeira desintoxicação, ou seja, para livrar-se verdadeiramente daquela fraqueza, daquela tendência, daquele arrastamento, né? Não bastam alguns anos, vai um tempo maior, pelo que está sendo dito aqui pela Amélia Rodrigues, equivalente ao ao número de anos do alimentar-se daquele vício. E é interessante que o Chico Xavier também já deu uma resposta assim, eu acho que foi naquele tempo do Pinga Fogo, em que ele responde que o vício, eu me lembro que ele se referia naquele momento ao vício do fumo, e que haveria necessidade de um tempo semelhante para verdadeiramente liberar-se daquele vício, né? Então, continuando, deste modo, o diálogo com as criaturas astutas era-lhe penoso, em razão de defrontar enfermos morais graves, disfarçados em apóstolo da saúde, criminosos de consciências ultrajadas que se apresentavam como fiéis servidores da ordem, do bem e da justiça. Quando assim sopravam os ventos frios do amanhecer, ele descera à cidade de Jerusalém e demandara o templo. Ela coloca uma nota aqui no templo que foi trazido por João, né? No capítulo 8º, no versículo de 1 a 11, né? João relata essa ida ao templo dele. A sua fama antecedia-o em toda parte. As multidões ávidas seguiam-no ou antecipavam-no onde quer que se apresentasse.
porque já aguardavam em determinados locais, né? Ficavam sabendo que ele passaria por ali, por aqui, que as multidões o procuravam. Aproximavam-se já os dias das suas grandes dores. E o fermento da intriga aumentava o volume das hostilidades contra ele. Já comentamos, né, que as hostilidades foram aumentando, mas assim tinha que ser. Por isso ele vai ao encontro de Jerusalém, né? Ele vai para Jerusalém, ele sai da doce e amena Galileia e vai para a Judéia, né? Assim tinha que ser, assim ele traçou a sua caminhada. E os feitos que ele ia fazendo, que culmina, como já comentamos, com a ressurreição de Lázaro, que foi uma coisa insuportável para os sacerdotes fariseus, né? Então vamos lá. Buscavam os seus inimigos gratuitos, esses permanentes adversários do progresso, motivos para o incriminar, ajustando a inveja e as acusações vis aos hediondos programas arquitetados contra o seu amor. Então, naquela época, já havia o Sinédrio, né? Já havia o doutor da lei. Paulo de Tarso, por exemplo, era um doutor da lei. Então, pelo que a gente já tem visto, seria considerado ali como os senadores da nossa atualidade, né? Então havia ali toda uma busca de um trabalho para que se provasse crime, para ele ser condenado, né? Então os olhos invejosos, farisaicos estavam ali buscando motivos para prendê-lo, né? Os homens pequenos, os pigmeus, odeiam os gigantes. Incapazes de os enfrentar, usam da artimanha e da fraude, da mentira e da pusilanimidade para atingir as metas que perseguem. Assim é, a Amélia Rodrigues está nos trazendo isso. Isso se deu, né? Não conseguiam aceitar a Jesus pela sua grandeza. Os pigmeus odeiam os gigantes. Podemos trazer isso para tantas outras situações da vida, né? Quantos não buscam, com olhos astutos, causarem ali situações para que aqueles que eles julgam superior, que eles entendem como superior a eles, não prossigam, né? O templo regurgitava. Era o orgulho da raça e a presença do Nazareno provocava especial interesse na curiosidade geral. Nós sabemos que o fato dele ser nazareno, nada é por acaso, assim tinha que ser, né? Na região da Galileia, diziam todos o que pode vir de um nazareno, o que pode vir de um galileu. Então era olhado com desprezo, né? Jesus tinha nascido na Judéia, Jesus nasceu em Belém, por ocasião ali do censo, né? Seus pais estavam em Belém, né? Mas ele foi criado em Nazaré. Tudo feito de forma para chacoalhar mesmo, né? Para mexer com os valores, nos levando a uma revisão de valores. Após comentar o texto aberto livremente ao público, ele saiu ao átrio. Então, ele comenta, era um costume judaico, né? Ir ao templo ou até mesmo às sinagogas das cidades, né? E depois era aberto a quem quisesse os comentários. Então, após comentar o texto aberto livremente ao público, ele saiu ao átrio. E ali, sob os raios dourados do astro-rei, prosseguiu entretecendo comentários sobre a lei como se aguardasse um acontecimento grave.
Subitamente o alarido interrompeu-lhe a locução, e os fariseus astuciosos, atirando uma mulher desprotegida ao chão no círculo natural de curiosos, deram início às acusações da torpeza humana. Aqui mais uma situação. Eles buscavam de todos os meios pegar Jesus, traindo a lei judaica, porque Jesus, como um judeu, não poderia trair a lei judaica. Então eles trazem uma mulher que foi pega em adultério. E o que mandava a lei? Apedrejá-la, né? Então Jesus não poderia aplicar a lei do amor, porque ele estaria contrariando as suas origens, a lei judaica, cometendo um crime, e nem poderia tampouco incentivar o apedrejamento, isso é claro, né? Então vamos ver como ele se sai. A pobre havia sido flagrada em adultério vil e merecia a lapidação. Porque ele pregava o amor, qual a atitude que se deveria tomar? Tal era a interrogação geral, hábil e perversa. Narra João que o olhar misericordioso do mestre penetrou-lhe a alma ferida e, por sua vez, propôs que ela fosse apedrejada por aqueles que estivessem isentos de pecados, né? Vamos recordar um pouco, então, da passagem que ela não coloca aqui, mas nós sabemos que Jesus sai ao átrio, né? E quando falam ali se deveriam, o que fazemos, né? Ele não responde. O que ele fala? Ele continua ali escrevendo no chão, né? E ele fala que cada um podem atirar a pedra, né? Que comece por aquele que está sem pecado. E é narrado por João que um a um foi se retirando, um a um, começando pelos mais velhos. Foram se retirando, porque ele falou: atire a primeira pedra, então ele não contrariou a lei. Aquele que estiver sem pecado, porque estavam ali julgando a mulher adúltera, né? E é narrado que de um a um, começando pelos mais velhos, foram se retirando, né? E é narrado também que ele levanta os seus olhos e fala para a mulher: alguém te condenou? E ela responde: não, Senhor, ninguém me condenou, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Então, continuando no texto, como resultado, todos se foram, inveterados pecadores que eram, ficando a ovelha tresmalhada e o seu pastor abnegado. Porque ninguém a punira, também ele a dispensou, propondo-lhe que não retornasse ao erro, essa geratriz de tantos martírios. O adultério era e prossegue na condição de grave crime, possível à época de punição severa até a morte da ré por apedrejamento. Condenava-se a mulher fragilizada pelo erro, sem examinar-se a responsabilidade do cônjuge ou a culpa daquele que delinquira e a levara ao deslize. A pobre criatura, a partir daquele instante, deu rumo novo à existência, após ouvir o Mestre generoso no silêncio daquele dia, quando as sombras da noite se abateram sobre a terra. O parceiro infeliz, porém, não foi levado à praça do julgamento, da condenação, aquele revel que a derrubara no abismo, né? Então, são questões aí para serem analisadas. Vejam ali o tipo de justiça, né? Ela condenada à morte através do apedrejamento. E aquele que estaria envolvido naquilo nem sequer era trazido, né? Há uma nota aqui que
que ela nos manda buscar, né, no capítulo Encontro de Reparação do livro Pelos Caminhos de Jesus, em que lá teremos mais detalhes dessa situação dessa mulher que foi surpreendida em adultério. Continuando no texto, os conceitos arbitrários de justiça humana eximiram-no da humilhação e, pervertido, ele prosseguiu nos hábitos infelizes de torpes conquistas. Então, a Amélia, como espírito, tendo a condição de verificar ali o andamento das coisas, né? Ela viu que essa mulher, desde esse momento que Jesus lhe disse, vai e não peques mais, ela recompôs-se, né? Ela buscou ali um rumo novo à sua existência, enquanto ele continuou nesse erro. O gavião voraz salta de uma para outra vítima indefensa. E, insaciado, deixa-as ao abandono destroçadas. Tornara-se deste modo um herói entre os amigos venais, que lhe exaltaram a virilidade, a capacidade de sedução. Passados os breves dias de recordação do infausto acontecimento, continuou no curso danoso da sensualidade alucinada. Os anos, porém, transcorreram rápidos para a sua licenciosidade. Havendo destruído um lar e despedaçado os sentimentos atingidos, esqueceu a dimensão do próprio crime, sem conscientizar-se dele. A culpa, no entanto, urde nas telas do infinito os meios de reparação, e ninguém foge de si mesmo. 10 anos transcorridos da cena dolorosa, na praça do templo, o antigo sedutor encontrava-se vencido por dermatoses sifilíticas que o retiravam do livro dos vivos, sendo por fim expulso da cidade sob suspeição de lepra, porque todas as dermatites, todas as coisas que causavam danos à pele, seja o que fosse, até lesões benignas, né, eram interpretadas como lepra. E não era permitido que um leproso ficasse na cidade. Ele tinha que se isolar na periferia, né, ali no entorno da cidade, no vale dos leprosos. E nós sabemos que até para entrar na cidade, para comprar ali os mantimentos, eles usavam um sino que avisava ali da chegada deles para que todos se afastassem. Após vagar sem rumo, ao quebrado com o infeliz, passou a recordar-se das suas vítimas, quando, quase desfalecendo, foi recolhido na casa do caminho, na estrada de Jope, a casa, né? A casa montada ali por Pedro, que já estava em pleno funcionamento, porque Pedro não se demorou para montar a casa do caminho após a partida de Jesus. Ali na estrada de Jope. Ali recebeu das mãos de Simão Pedro o tratamento adequado e o apoio moral para a sua exulceração íntima. Ouvindo falar de Jesus, não pôde fugir ao fascínio do mestre, e o pranto de arrependimento tomou com frequência. É assim, uns mais rápidos, como ela, né, que entendeu ali prontamente. Ele não teve a bênção, né, de perceber Jesus ali naquele ensinamento na praça, nem sequer foi chamado. Numa noite, quando se sentia reanimado ante a paciência e a gentileza do ex-pescador, narrou-lhe o drama íntimo com imensa dor na alma, agora que pensava de forma diferente. Pedro recordou-se da cena imorredoura e comoveu-se também. A saudade de Jesus volveu-lhe aos sentimentos e, após escutar a confissão do culpado desconhecido, buscou diminuir-lhe o peso do fardo moral.
falando-lhe do futuro e das possibilidades de redenção. Referiu-se à sua negação, que ele amava o amigo e, não obstante, ali estava em reabilitação. Pedindo para ser admitido como servidor arrependido, o antigo conquistador que deixara pegadas de sombras pelo caminho, recomeçou a redenção, atendendo aos filhos do Calvário, do santuário da fraternidade, erguido em nome do crucificado sem culpa, que diante da mulher adúltera prescrevera o perdão, por considerar que os seus acusadores eram, por sua vez, todos eles também culpados. Grande lição para nossa reflexão, para interiorizarmos esses aprendizados, né? Busquemos, após toda a leitura, após toda a audição, digamos assim, voltarmos-nos para nós mesmos e analisarmos tudo que nos chegou. Que fiquemos em paz. Olá, tudo bem com vocês? Vamos iniciar um novo tema de palestras e hoje vamos refletir sobre um texto que está no livro Nas Pegadas do Mestre, por Vinícius. E na sequência iremos complementar com o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar exatamente da mesma passagem, do mesmo trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Quem são meus irmãos? Enquanto Jesus ainda falava, achavam-se da parte de fora sua mãe e seus irmãos procurando falar-lhe. Alguém então lhe disse: tua mãe e teus irmãos procuram falar-te. Mas ele, o Cristo, respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, exclamou: eis minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então é uma passagem conhecida que vai nos trazer ensinamentos profundos a respeito aí da família espiritual. A palavra falada ou escrita compõe-se de dois elementos, forma e fundo, ou sejam, corpo e espírito. A linguagem de Jesus é toda espiritual. É isso que nós precisamos focar e finalmente praticar. Nós temos sempre um olhar sobre a terra, sobre justificativas, aquela coisa mais racional, procurar entender o porquê dos porquês. E Jesus nos afirmou que o seu reino não é desse mundo. Então o nosso olhar, sempre para qualquer passagem, tem que ser o olhar espiritual, o olhar da continuidade da existência, o olhar para onde devemos focar, direcionar as nossas atitudes, A nossa intenção tem que ser posta no espírito, que é na vida eterna, que é na continuidade. Com este olhar, com esta visão, nós plantamos um novo futuro, diferentemente do que colhemos hoje, porque somos herdeiros de nós mesmos, herdeiro do nosso passado. A linguagem de Jesus é toda espiritual. Quem quiser compreendê-lo deve buscar sempre o sentido de seus dizeres sob prisma puramente espiritual. Vejam que importante reflexão de Vinícius, que importante recomendação sobre o prisma puramente espiritual. Ele serviu-se da forma, empregando-a para designar pensamentos transcendentes, dos quais a forma em si mesma não pode dar uma ideia precisa e clara.
né? Então é uma natureza mais profunda, requer ali um olhar mais atento, estudando sobre as passagens, sobre as parábolas e uma linguagem ali, um pensamento transcendente, que é uma semente que é lançada em nós, profunda, que faz despertar, faz com que a gente mude a chave, faz com que a gente se renove, que nasça um novo homem. Temos necessidade de ir além da forma, isto é, de desprezar a letra, a vestimenta da sua linguagem, buscando o espírito. Então, mais do que nunca, o convite aí ao estudo, ao aprofundamento, à reflexão, à meditação e à prática, né? Não basta só conhecer, passar os olhos, ler. Eu conheço essa passagem, mas o que você entendeu dela? O que te tocou o coração? O que te fez refletir e aplicar em sua vida prática, né? Então temos que buscar aí esse autodescobrimento, o autoconhecimento, a prática da meditação, da reflexão, para irmos um passo além, né? Essas reflexões, elas nos deixam de uma caminhada mais robusta para irmos além e não mais ficarmos estacionados, né, na dificuldade ou então na falta de ação, só sabendo superficialmente sobre algo. Só este é capaz de nos fazer penetrar a mente e o coração do Mestre, né? Então, ir além da forma, é isso que vai fazer a gente penetrar a mente e o coração de Jesus. Críticos que se ativeram à letra viram certa irreverência na resposta que ele dera quando procurado pela sua família, que é a família corporal, né? Os irmãos de sangue e sua mãe, Maria. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estas interpelações devem ser consideradas espiritual e não materialmente. Então, somos todos uma grande família, os laços corpóreos se rompem. Então, pode ser que um espírito seja ali o nosso irmão, a nossa mãe, em uma única existência. E depois, pelas nossas escolhas ou pelas escolhas deles, nos afastaremos até um dia nos encontrar. Então, é transitório, né? A transitoriedade da vida. Mas os laços espirituais, esses se fortalecem ao longo do tempo. Eles permanecem, se consolidam. Será a mãe a mulher que enjeita o filho, abandonando-o em um portal qualquer? Será a mãe a mulher que mercadeja os atrativos físicos de sua filha? Será a mãe a mulher que estrangula o filho para esconder o fruto de seu obróbrio? Certamente que não. Então, aqui o à parte é uma mulher que, por seus motivos, suas escolhas, sua falta de conhecimento, optou por não exercer o ofício da maternidade. Ela foi apenas a mãe biológica, né? Ela serviu de instrumento para aquele corpo encarnar, aquele espírito encarnasse no novo corpo. Mas ela não exerceu a maternidade, né? Certamente que não. Essa é a resposta de Vinícius. Maternidade é dedicação, é desvelo, são cuidados e sacrifícios que a mulher generosamente despende em prol da infância, no desempenho da nobilíssima missão de que se acha revestida. Maternidade é manifestação do amor. Amar é pôr em prática a suprema lei divina, da qual Jesus foi o maior expoente na Terra. Então, é um exercício, é uma construção, é um dia a dia, exige que se esteja ali junto dos filhos, não só dando ali a vida no momento do seu nascimento. Quem são meus irmãos? Serão os que se portam com indiferença para comigo? Como podem, né, ser chamados nossos irmãos se não se importam conosco?
Serão os que me desprezam, me aborrecem e me hostilizam? Positivamente não. Né? Não temos como ter uma afeição, um olhar dedicado a uma pessoa que se porta dessa forma, né? Por isso que é importante nós sabermos ali como nos relacionarmos com as pessoas. Às vezes estamos dando demais, nos importando demais com alguém que nos trata com uma certa indiferença ou que tem seus interesses próprios. A gente precisa saber ter essa sensibilidade. Por exemplo, então, um colega é diferente de um conhecido e um amigo é diferente de um colega, né? Vamos ver o que Vinícius fala a respeito dos irmãos que podem ser grandes amigos, né? Eu concluo assim: meus irmãos são aqueles que se interessam por mim, que são solidários comigo no prazer como na dor, na abundância como na miséria, na saúde como na enfermidade. Então é somente nesses momentos que a gente consegue ver quem são os nossos amigos e quem são os nossos irmãos, quem comunga dos mesmos pensamentos. São aqueles que estão ali atentos a nós, como mentores, nos ajudando, nos amparando, nos aconselhando, e que nós também fazemos de nossa parte essa troca tão positiva, né? Se contentam com nossa alegria, se entristecem com a nossa dor e buscam de alguma forma amenizá-la. Então, aquele que tem pensamentos contrários, aqueles que estão nos sabotando, nos tentando, não permitindo que a gente exerça o nosso melhor potencial, não podem ser considerados nossos irmãos, mesmo que sejam irmãos de carne, de sangue. São aqueles que compartilham das minhas alegrias e das minhas aflições, que comigo riem e comigo choram. Numa palavra, meus irmãos são os que me amam, pouco importando sermos ou não filhos dos mesmos pais. E quantos laços de afinidades nós temos, né, com pessoas que não nasceram da mesma mãe e do mesmo pai. Os laços de sangue são uma contingência do momento, rompem-se com a morte. São apenas um meio para atingir um fim, a ligação espiritual e indestrutível eterna. Então, como eu disse anteriormente, em alguns casos, é uma transitoriedade tão grande, né? Porque convivemos com uma pessoa, mas por nossas escolhas ou escolhas dela, né? No mesmo lar, nos afastamos. E pode ser que, né? Ali demorem séculos para a gente se encontrar novamente. Irmão, portanto, é também expressão daquele mesmo sentimento que caracteriza a verdadeira mãe. Amor. Onde não há amor, não há irmãos. Ninguém pode ser irmão de outrem sem o amar. E quem ama está pondo em execução o mandamento primacial corporificado em Jesus Cristo. E realmente esse irmão está presente em nossas vidas por amor. Então aquele que ama, aquele que respeita, aquele que admira, ele faz de tudo para estar presente nos momentos bons e nos momentos ruins. Se faz presente, mesmo que seja só num olhar, mesmo que seja só num abraço, mesmo que seja num aconselhamento, num direcionamento, está ali, segurando as nossas mãos. Ao presente solilóquio, quem são meus irmãos? Que está em Mateus e que também está em Marcos, no capítulo 3, versículo 33. Retrucaremos com o mestre. Meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. É uma comunhão de pensamentos. É a busca pela reforma, pela melhoria, né? Pela verdade, pelo que é certo. Esses são os verdadeiros irmãos. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Os Espíritos nos trazem aqui nos itens 5, 6, 7, e aí continuam em 8 e 8. Uma explicação sobre essa mesma passagem. Começa dizendo, né, que
há ali um contraste, né? Numa primeira leitura, se ficarmos somente na forma, numa primeira leitura, que Jesus estaria renegando a sua família, né? Que seria um contraste, ele que é todo bondade, né? Falar isso, né? Mas, e que a doutrina, né, de Jesus tem por base, né, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Então, aparentemente, parecia ser algo contraditório com tudo que ele pregava. Como disse Vinícius, né, temos que ver pelo olhar do Espírito. Então, nós vamos pegar aqui no item 7 em diante. Admira-se com razão ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e de alguma sorte renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Então não tinham afinidades, né? Não tinham ali uma sintonia com Jesus. Espírito pouco avançados, não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta, né? A conduta de Jesus, a seus olhos, era bizarra. E seus ensinamentos não lhes havia tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Veja a diferença, né? E muitas vezes a gente se pega aqueles ali que conviveram com Jesus ou que conheceram Jesus e que não foram tocados, mas sempre como pessoas estranhas, né? Os inimigos e tal. A gente se esquece desse ponto dos irmãos, né, que conviveram no mesmo teto e que trazem também, são reflexo aí de tantas situações que hoje acontecem, né, de pessoas que convivem, espíritos que são completamente distantes uns dos outros, mas que estão ali ligados ao parentesco corporal, aos laços sanguíneos. Parecia mesmo que partilhavam até um certo ponto de prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão. Quando ele se apresentava na família, e São João disse, positivamente, que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar sua ternura por seus filhos. Mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa de sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinos, nem lhe prestar testemunho, como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer seu caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensino. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então, sempre uma oportunidade ali de dar um ensinamento profundo, né? E como falou Vinícius no outro livro, Nas Pegadas do Mestre, né? Essa questão aí tem que procurar um olhar espiritual para entender a grandeza dessa passagem. Então, dando sequência aqui no Evangelho, no item 8, que vai tratar exatamente do parentesco corporal e o parentesco espiritual, para que nós possamos concluir as reflexões do dia de hoje. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito de seu filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, aqueles que estão há pouco tempo na doutrina, né? O espírito não é criado no momento ali que ele é gerado. O espírito já existia, né? Nós somos espíritos eternos. Quando morremos, fica nosso corpo,
Ele é destrutível, o espírito é indestrutível. Vamos para o plano maior, para a espiritualidade, para nos preparar para uma nova jornada, para um novo corpo. Então, existe a anterioridade da vida. Aquele espírito que vai se ligar àquele corpo em formação já teve diversas outras existências. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo sobre a Terra para lhe servir de provas. Então, é possível que seja, na grande maioria dos casos, espíritos que já se conhecem, que já viveram outras situações no passado, há ali uma mudança, às vezes, de papel, né? Aquele que era o pai torna-se filho, mas não necessariamente, e dentro ali de algumas famílias, né? Quando a gente está falando não só ali o pai, a mãe, os irmãos, mas tem ali os primos, os agregados, muitas vezes são espíritos que são simpáticos, né? Que não estão ali nos laços sanguíneos, mas no parentesco corporal. E há aqueles que não tem nada a ver, que encarnam numa família, às vezes até um espírito um pouco mais adiantado ou mais, o que não é tão adiantado assim, pela convivência ali junto com os bons, junto com aqueles que já estão mais avançados, poder evoluir, né? E também, às vezes, uma prova de estar distante dos seus, por algum motivo, por alguma necessidade. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamentos que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. E é verdade, a gente se afina, né? A gente está sempre em grupos, né? Aqueles que têm os mesmos pensamentos, aqueles que têm os mesmos interesses, e vai criando uma cumplicidade, né, entre nós. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, comprazerem-se juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências, que está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 13. Então, às vezes, a gente fala mais com alguém que é um amigo, que a gente trata como um irmão. A irmandade ali de pensamentos, de ações, ligados ali a um grupo, do que um irmão de sangue. Há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. Então, um vai ajudando o outro, um vai crescendo, evoluindo junto com o outro, sempre juntos, em grupos. Ao passo que aqueles que não, né, como ele fala aqui, que é durável, as do corpo não são duráveis, né? As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreenderem, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Comungam então do mesmo pensamento, buscam a sua melhoria, buscam a prática, né? Estão afinados ali pelo amor. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham a se apoderar dele, sob o pretexto de que havia perdido o espírito. Então achavam ele louco, né? Não davam ali voz a ele.
a notícia da sua chegada, conhecendo seus sentimentos a esse respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis meus irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensino, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Então, ali naquele momento, para dar esse ensinamento, foi generalizado. Mas em outras circunstâncias, Jesus mostrou exatamente o contrário. Então fica aqui as nossas reflexões para o parentesco corporal e o parentesco espiritual, né? Que nós busquemos, como disse Vinícius, olhar para o espírito. Até a próxima.